Fala galera do Arena Pão de Queijo, hashtag 004, como vocês estão? Bom dia para quem é de bom dia, tarde e noite para quem é de noite. Hoje estamos com convidados ilustres, já conhecidos, famoso Fê Ferreira, Fernando e Pedro San. E Opa, aí, meus tô na amigos, como área. vocês Fala, Xaxá. estão? Em tempo de quarentena, das coisas menos importantes, né? Tem tanta coisa mais importante, mas que não deixa de ser importante por ser menos que várias outras. Nosso futebol, principalmente nosso Galo. Hoje seria a estreia do Brasileiro. Uma hora Nossa, dessa, eu até estaria pensei falando nisso. das que a gente encara no Flamengo lá, né? Mas infelizmente vai demorar um pouco aí. E você, Pedro San, você está você tá pensativo ainda do último assunto do podcast, sobre os caras que poderiam dar certo, um pouco subestimados, ou você já superou essa fase? Cara, não, eu já superei. O bom do nosso podcast é isso, né? Pelo menos a gente dá uma matada de saudade do futebol, conversa um pouco, porque realmente tá foda ficar sem futebol, ficar sem o Galo, é complicado, mas eu ainda tô pensando naqueles nomes lá, a gente ainda vai voltar nesse tema aí, com certeza, mas hoje a gente vai falar de um tema muito importante nos clubes brasileiros, mas no Galo, então, é um tema que deixa a gente muito apreensivo toda vez que tem uma troca de técnico, né? Opa, olha o spoiler do menino. Ô Pedro San, te falar uma coisa em relação ao último podcast, cara, tem muito nego ruim que a gente não falou ainda. Isso vai ser muito. Isso vai ter tempo para uns 4, 5 podcasts. Mas já que você deu um spoiler aí em relação ao que nós vamos bater um papo hoje, eu acredito que, até fazendo um paralelo aqui, já pegando um gancho, um trampolim, essa pandemia, né, cara, ela vai nos ensinar muita coisa, vai mudar muita coisa em relação a tudo no futebol, comemorar um gol nos primeiros jogos, a gente não vai abraçar o cara aqui do lado e tal, mas certas coisas nunca mudam. E no dia que um técnico no Galo perder 3 seguidas, ele vai balançar e vai cair. Isso não muda, isso com pandemia ou sem pandemia. E é o nosso tema de hoje, spoilado pelo Pedro, que é troca de técnicos. A gente tem no Galo aí uma troca recente, né, que é o do Dudamel e com agora o Sampaoli, mas nós estamos aí desde 2015, né, sem um técnico que dá uma cara ao time, ou um técnico que tem um time titular. Se a gente for pegar assim, lá de 2013, cara, 2015, desculpa, os técnicos não tiveram um tempo igual teve o Cuca e o Levi para poder montar um time titular. Desde então a gente teve aí todos os técnicos que fizeram essas passagens relâmpagos ou até um pouco mais tempo, injustiçado ou não. Então a gente vai comentar muito sobre isso, né? A gente pode fazer um assunto principal, que é em relação aos técnicos pós-Cuca, o que aconteceu, poderia dar certo, poderia continuar, e o que aconteceu, qual foi para você o fato determinante da demissão dele, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito desse troca-troca aí de técnico do Galo, e a gente já dá o gancho aí para começar o assunto era pós-Cuca em relação a isso. Olha lá, Fernando, o que você acha? Você acha que eu falei certo em relação à pandemia? Tudo muda de menos isso? Certíssimo. Tudo de menos isso. É uma questão que vai além do Galo. Acho que essa questão de queimar treinador, de jogar toda, de certa forma, culpa por maus resultados. É uma cultura do Brasil que vem de muito tempo. Eu creio que vai demorar muito tempo para acabar. Eu acho que um dia, por necessidade, por novo modelo que o futebol vai adotar, que caminha para isso, um caminho que não vai ser possível, mas vai demorar. E o Galo, infelizmente, se tornou, principalmente depois do Levi 2014, aliás, mentira, depois do Cuca 2013, um exemplo fantástico para se discutir isso. Se tornou um clube que moe os treinadores de uma forma, muitas vezes, inexplicável. Eu acho que a gente vai entrar ao longo do podcast nesse assunto.
algumas demissões que são surreais. E então eu acho que infelizmente o Galo é um clube que aprimorou essa cultura de moer técnico, infelizmente, nos 5, 6 anos para cá. Exatamente. E aí, Pedro? Bom, o que acontece é o seguinte, respondendo a sua pergunta, eu acho que pós-pandemia tende a mudar no Galo esse cenário em função do Sampaoli, viu? Porque a chegada do Sampaoli com os valores que ele recebe, mais a multa de demissão do Sampaoli, se o Sampaoli perder 5 jogos seguidos, a torcida pediu a cabeça, a diretoria demitir, a multa é milionária. Então, é uma multa que vai deixar o Galo mal das pernas, né? Então, o lado bom dessa multa é isso. É a diretoria virar e falar, não tem como demitir o Sampaoli porque a gente não tem dinheiro para pagar a multa. Então, assim, isso é um lado super positivo, porque é até interessante a gente falar que o que motivou a gente a pensar nesse episódio foi quando o Dudamel chegou e teve uma matéria, né, do Globo Esporte falando que o Dudamel mirava um feito que só 2 técnicos alcançaram no Galo nos últimos 30 anos, né? E aí a gente faz um pequeno parênteses, que a própria matéria fala isso, que na verdade são 3 técnicos, basicamente, porque o Devir também saiu na última rodada do campeonato, e isso mesmo, assim, né? Ele quis sair e tal. Então vamos considerar o Levi. Então, 3 técnicos nos últimos 30 anos começaram o ano e terminaram o ano no Galo. Então, assim, é uma máquina de moer técnico. Eu sempre me questiono, né? Com o dinheiro de quem que está sendo feito isso? É com o dinheiro da torcida que vai do estádio, que compra os produtos oficiais e tal. O Galo promove essa máquina de moer técnico. Mas eu tenho uma esperança que isso mude. E mude nesse momento em função disso, em função dessa multa astronômica do São Paulo. Então, vocês dois falaram aqui que o Galo não vai mudar, né? O que eu entendi que vocês dois falaram que o Galo não vai mudar, mas ele está se forçando a mudar. É igual uma pessoa que não consegue fazer uma poupança, então ela vai abrir um tipo de capitalização, que ela é obrigada a fazer a poupança de qualquer jeito, né? Então nós chegamos nesse cenário bacana. Então, galera, vamos falar aqui vou fazer um pequeno resumo aqui do Cuca. E a gente começa aí a colocar os técnicos que o Galo moeu, e na ordem cronológica, e o motivo. Cuca chegou após o Dorival Júnior ter feito uma campanha péssima no início de 2011. Cuca chegou para salvar o Galo, tomou 6-1, o Calil manteve o Cuca e nós somos campeões mineiro, da Libertadores, e participamos do Mundial de Clubes, né? Devido a ter sido campeão da Libertadores. Então, teve aquela coisa do Cuca ter pedido para sair antes do Mundial, falou que após o Mundial não vai ficar. E no Mundial mesmo, no fim do Mundial, nós já sabíamos que o próximo técnico do Galo seria o tão campeão Paulo Autuori. Eu lembro que uma entrevista coletiva do Calil, se não me engano, após o Mundial, assim, lá no Marrocos mesmo, ele já soltou que o Paulo Autuori era o técnico. Então o Paulo Autuori chegou no Galo com um dever que era um time viciado a ganhar, continuar ganhando, que eu acho que é muito difícil, principalmente para um técnico que já está, e ainda mais um técnico que chega. Mas era o Paulo Autuori, era o campeão mundial do São Paulo, era um cara que tinha nome, tinha culhão. E aí tivemos algumas partidas péssimas do Galo, com o time da Libertadores. Chegamos até a escalar o Dato como lateral esquerdo, não sei se vocês estão lembrados disso. E ele foi demitido após a derrota do Atlético Nacional. Então, para mim, o motivo que ele foi demitido na derrota do Atlético Nacional foi um motivo que o Galo perdeu o brilho. Não era mais o time da Libertadores, não era o time mais do Caio do Morto tá Morto, era um time cansado com a feijoada da barriga. Queria que cada um comentasse brevemente em relação ao Paulo Autuori, o que fez ele sair. O Paulo Autuori, eu acho que o Cadu trouxe exatamente por isso, pela experiência, né? Era um time campeão, o time era o atual campeão da América,
É um time que ainda tinha estrelas, ainda tinha um Ronaldinho Gaúcho, né? Ainda tinha jogadores de alto quilate, e que eu acho que naquele momento o Calil entendeu que precisava de um técnico experiente, tinha conhecimento de vestiário, de lidar com jogadores que tinham rodagem, porque não seria uma tarefa fácil. É um time recheado de estrelas, um time que vinha de títulos, que a torcida ia querer manter aquilo. Foi uma aposta. Foi verdade? Não. Com a maioria não foi. Mas do Paulo Tuori eu não coloco por conta da diretoria, porque é uma coisa que podia dar certo, não podia não dar. Então, não deu da liga no time, o time não apresentava um futebol, não era nem vistoso e nem dava resultado, um futebol muito burocrático. Se classificou na Libertadores pela força do time, né? Repito, era o atual campeão, o time tinha força. Já nas oitavas, quando pegou um time bom, já foi facilmente batido. E aquela derrota, além de ocasionar a demissão do Autuori, futuramente ia nos ocasionar uma certa dor de cabeça, que foi as duas partidas que talvez, né, especulando aqui, as duas melhores partidas do Meia Cárdenas, que depois viria para o nosso Galo e fazer bastante raiva. Então você acha Pela disputa significa muito. Você acha que o Paulo Tuori ele foi moído ou se moeu? Eu acho que quando o Paulo Autuori chegou, a mesma coisa que trouxe foi a coisa que fez aquilo não dar certo. É um técnico experiente, mas que já estava num momento da carreira que já não condizia com a realidade, com aquilo que o Atlético já estava se propondo a fazer, a brigar por títulos, a brigar lá em cima. É um treinador que se misturou a experiência que tem adquirido durante os muitos e com a certo declínio da carreira. Então, a opinião foi isso. Entendi. O Galo costuma fazer esse tipo de coisa, né? Trazer gente no final de carreira, tanto como jogador e técnico também. E você, Pedro, o que você achou do Paulo Tuori? Apelidado de Pepe Tuori por muitos na época. E o que você achou que foi o crucial, assim, o momento crucial da demissão dele, ou quando ele foi demitido? Eu concordo com o Fernando, principalmente nesse resumo que ele fez aí. Concordo totalmente. E eu sou muito passional, né? Quem está nos ouvindo pode não saber disso, mas eu sou muito passional e quando se trata do Galo, e eu acho que o Paulo Tuori não tem o espírito que o cara precisa para dirigir o Galo, nesse sentido, sabe? O espírito do cara que fica na beira do campo, gritando, o cara que vai da raça, né? Fora de campo, ele tá na beira do campo, ele não é um jogador que vai entrar lá, vai correr e tal, mas fora do campo a gente precisa disso, assim, na beira do campo ali, sabe? Eu acho que eu vejo que o treinador certo pro Galo, e aí por isso eu tenho esperança no Sampaoli, o Paulo Tuori, ele não me inspirava essa confiança. É um cara que parecia estar cansado demais para dirigir um time que tem uma torcida tão passional quanto a torcida do Galo, sabe? Uma torcida que sofre tanto pelo time, assim. Eu não acho que ele combinava com o estilo do Galo, não. Entendi. E você, Xaxá? Pois é, eu também acho. Eu acho que é um técnico que ele veio com aquela sombra dos 4-0, né? Que ele era o técnico do Cruzeiro na época, ele se demitiu no vestiário. Eu não vejo que ele era um cara folgado, arrogante, nada disso. Eu acho que ele é um cara muito gente boa, muito experiente. Mas devido a ele ter vencido tudo na carreira, ele ter ganhado muita coisa na carreira, já era um cara do Mundial, eu acho que não era um cara assim que a gente precisava. A gente precisava de um técnico que encarasse os jogadores, né? Encarasse os medalhões. Então, dando sequência aí à nossa cronologia do açougue do Galo, dos técnicos, veio o Levi, que o Levi, ele fez exatamente isso que eu acho que o Autuori deveria ter feito. O Levi assumiu o time antes do time ser eliminado. O Galo disputou aqui a partida de volta com o Atlético Nacional com o Levi já,
foi a primeira partida dele. E ele substituiu o Tardelli, no caso, um curioso, em que o Tardelli chutou a garrafa e tal, e ele falou na entrevista coletiva: "Bom, o Tardelli tem 100 gols na camisa do Galo, mas hoje não deu chute ao gol. E um cara que não dá um chute ao gol, eu vou tirar." Né? Então ele chegou com essa banca e foi o último técnico que ficou um ano, né? Um ano no Galo. Não uma temporada completa, mas um ano de clube. Mais de um ano de clube. E ele chegou com a esperança de ser o Levi da época, que era o cara que tinha metido os 4-0, e o cara que tinha ganhado a Série B, era um ídolo, né, sem colocar o título que já teve a Conmebol, se não me engano. Então era um cara reivindicado da torcida, estava voltando do Brasil depois de muito tempo no Japão, e criou sua expectativa de o Galo está fazendo o mesmo erro, é trazer o técnico que já está ultrapassado ali naquela época. E também me lembro que no início do surgimento lá do WhatsApp, pelo menos a popularização dele, e eu recebi uma fake news, cara. Acho que a primeira fake news que eu recebi na minha vida, eu tô lendo, que um cara printou, tirou uma foto de uma carta do Maluf ao Calil, falando assim: "Caro Calil, temos esses técnicos no mercado, por favor, olhar para a gente contratar." E tinham 3 nomes lá. Um era o seu Adenor, que era o Tite, que na época era desempregado. O outro era o Vanderlei Luxemburgo, que também estava desempregado na época. E o Levi Coupe. Né? Não sei se essa carta é verdadeira, ninguém nunca falou nisso. Mas como a gente já tinha passado pela situação, nós estávamos passando pela situação do Anelka, então as fake news ali estavam acontecendo, informação que a gente não sabia. O Levi chegou, botou no banco, Ronaldinho saiu após o Levi, e nós fomos campeões da Recopa Sul-Americana após a Copa do Mundo e a Copa do Brasil nesse momento mágico. Fomos campeões de Mineiro 2015 com um gol meu, Thiago Ribeiro, e depois a gente fez uma campanha brasileira, nós fomos vice-líder, e estávamos ainda acostumados a ver o Galo sempre bem. Né? A gente estava uma ressaca de Libertadores ainda. E eu acho que foi um dos últimos times do Galo competitivo. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco aí dessa trajetória do Levi, mas eu quero que vocês comentassem em relação ao ponto que ele chegou e depois ao ponto que ele saiu, não a trajetória. Porque isso a gente já sabe que ele foi muito bem. Pode falar, Fernando. O que você achou? Eu acho que o Levi tem muita cara do Galo, mas especificamente em 2014, ele chegou num momento e conturbado, e a tática dele foi corajosa e felizmente deu certo. Foi corajosa porque de maneira nenhuma ela pode ser tida como uma receita que vai dar certo. Podia ter dado muito errado, porque ele chegou e barrou Ronaldinho e ele, as 2 estrelas maiores do time. E aquilo deu certo porque, da maneira que ele fez, a torcida abraçou, os outros jogadores abraçaram, então teve aquele estilo Galo, de raça, de dedicação. E depois, o Ronaldo já não houve mais tempo de reconciliação, ele saiu, mas o conseguiu voltar à realidade. O Levi conseguiu colocar o Tardelli no eixo, que foi o grande jogador da Copa do Brasil, ao lado do Dátolo, alguns que jogaram muito, o Maxwell, o Dátolo, o próprio Carlos, né? Então foi uma tática arriscada, que deu muito certo, e naquele ano foi aquela conquista épica de Copa do Brasil. No ano seguinte, ele conquistou mais ainda a torcida, quando ele não ia ficar pedindo jogador, que ele ia trabalhar com aquilo que ele tinha, e que era mais importante ter salário em dia do que ter estrelas e salários atrasados. Então, se formos olhar o orçamento do Atlético no Campeonato Brasileiro de 2015 e olharmos o orçamento do Corinthians no mesmo campeonato, o Corinthians foi campeão, o Galo vice, o Galo é infinitamente inferior, mas o Galo conseguiu ser vice e durante um grande campeonato conseguiu disputar. A possibilidade de ser campeão era real, disputar com o Corinthians mesmo com orçamento baixo. Aí foi, eu acho que vamos dizer, esse período moderno do Galo, a primeira grande bizarrice que aconteceu. O Levi foi vice-campeão brasileiro,
campeonato não tinha terminado. Lá para a última rodada, foi demitido. Não fizeram essa pergunta. O Galo tinha condições realmente de conquistar o título, de superar o Corinthians campeão. Então, foi a primeira grande bizarrice ele ser demitido por ter sido vice-campeão brasileiro com um time, de certa forma, limitado. Então, essa questão do Levi, essa penúltima passagem do Levi pelo Galo, acho que ficou muito marcado por isso. Essa virada que ele deu, futebol como de espírito no primeiro ano, e a demissão dele no segundo ano, que foi uma coisa, para mim, até hoje, inexplicável. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A injustiça que o Galo cometeu com o Levi, mandando ele porque ele foi vice-campeão. Tal como, na época, eu me lembro bem que eu falei, né? Que também o Cruzeiro tinha cometido uma grande injustiça, no meu ponto de vista, com o Marcelo Oliveira, que deu brasileiro para eles em 2013, 2014, e no ano seguinte, porque foi mal na Libertadores, foi demitido. E o América, que sempre comete uma grande injustiça com o Divanildo, né? Que no caso, o América subiu para a Série A, com o Divanildo fazendo uma boa campanha. No Mineiro, eu acho que o América ganhou... como é que foi? Eu acho que o América não perdeu para nenhum dos times grandes, eu acho, no Mineiro. Eu acho que não ganhou, mas não perdeu para nenhum dos times grandes, né? O Atlético e para o Cruzeiro. E aí chega no Brasileiro, o América com uma visão muito maior do que tinha, demite o Givanildo por isso. Então, acho que foram as grandes justiças recentes do futebol mineiro. E aí, o Levi, ele é muito prejudicado nesse sentido. E exatamente, né? A gente tem que lembrar que o Levi não pediu reforço. Falou, olha, a gente sabe que o Atlético não tem condição de grandes contratações, então nós vamos trabalhar com o que tem. E o que tem do Levi deu o vice-campeonato para o Galo, né? O vice-campeonato brasileiro em geral, né? A gente não contabiliza, mas até por ser pontos corridos e tal, mas foi muito importante esse ano para o Galo, e principalmente, né? Diferente do Paulo Autuori, e aí eu até discordo do Charles, né? Quando ele fala assim, pô, a gente poderia achar que foi também um técnico, né? Igual o Paulo Autuori, nesse sentido de não seria já um técnico ultrapassado e tal. Na verdade, quando o Levi chegou, eu não pensei isso de forma alguma. Eu lembrei da campanha do Levi na Série B, né? Como que o Levi foi importante pra gente, e pensei isso, cara. Pensei assim, pô, vamos ver como ele vai chegar. Ele já chegou colocando o Tardelli no banco, peitando o Ronaldinho. Eu falei, é isso que o Galo precisa. Porque a gente estava com a ressaca, assim, do Mundial. Né? A gente tinha ganhado a Libertadores no ano anterior, mas a gente estava com a ressaca do Mundial. E a gente acabou perdendo o Mineiro em 2014, então a gente precisava disso, de um treinador que fizesse o time acordar. E num primeiro momento o Levi foi muito bem nesse ponto, e na verdade em 2014 também ele foi bem, e a diretoria mandou ele embora, não sei, até hoje não sei porquê. Esse vice-campeonato, né? Pois é, isso foi uma demissão muito chata, né, que na época a gente discutiu bastante. Então, no final do ano, o Giacomini assumiu naquele jogo da Chapecoense, 3-1, muito fácil. Patrick deu show do Thiago Ribeiro. Em 2016, veio para mim um ano que mudou a história do Galo. Vou explicar um pouquinho. Veio a Dry World, veio muito investimento, veio muito dinheiro num montante muito grande. E o Galo tinha muita expectativa em relação ao time que era campeão da Libertadores, o time que era campeão da Copa do Brasil e o time que era vice-brasileiro. Não, 2016 agora vai. E aí a aposta foi feita no Aguirre. Aguirre tinha feito uma ótima campanha com o Internacional da Libertadores. E ficou famoso aqui no Brasil. E o Galo foi lá e contratou ele com a esperança de ser um técnico com pensamento diferenciado, com ser um técnico que obedeça a diretoria, entre aspas. Né? E o Aguirre, ele foi responsável pela terceira melhor campanha do Galo em Libertadores, se não me engano, ou até a segunda, vou até pesquisar, porque o Galo, ele nunca tinha passado das quartas de final. O Aguirre chegou até as quartas de final, salvo a Libertadores.
né? Em 2000 o Galo chegou nas quartas de final e não, tô falando besteira porque o Galo foi até a semifinal, se não me engano, contra o Flamengo, né? Não. Mas da história recente do Galo após a Libertadores, o Galo só ficou para as oitavas. Que o Agui foi o único que foi até as quartas, né? E ele foi demitido logo em seguida porque teve problemas com jogadores, teve problema com diretoria, a torcida não gostava dele. E foi isso, foi uma história bem breve, mas foi uma história que deixou um ponto assim, será que o Agui está certo? Hashtag Casares. Então eu queria que você comentasse, Fernando, em relação a esse ponto, seja em 2 pontos, na chegada e na saída, por favor. Olha, a chegada do Aguirre, eu acho que foi, eu não sei se é um exagero falar isso, mas eu acho que o Galo nessa época, 2016, que antecedeu essa coisa que veio em 2019 com Jesus em São Paulo. No Inter ele fez um bom trabalho, mas a questão do futebol em si não é apresentar aquele futebol vistoso. Nem no Inter, nem no outro grande trabalho dele, que foi no Peñarol, vice-campeão em 2011. Mas, principalmente Peñarol e também o Inter, tem a opção de ter um futebol não tão vistoso, mas com a questão do resultado como o primordial. O Galo é por histórico, e por histórico recente, que era o time do Cuca, o time do Levi, aquela coisa do futebol burocrático, de ganhar de 1-0, de 2-1, não agrada tanto assim a torcida. Então, acho que o Aguirre teria vida enquanto os resultados estivessem entrando. Tanto as oitavas de final não foi fácil, a gente passou das oitavas, a gente passou pelo Racing, com 2-1, sem jogar aquele futebol. Mas como passou, jogo que segue. Nas quartas, o Inter. Nas quartas foi São Paulo, né? Foi São Paulo? Foi o São Paulo. Então, a gente passou as oitavas do Racing, né? E o Maicon lá fez um gol aqui e o outro lá. Confundi. O Inter foi o Levi no ano anterior. Uhum. Mas enfim, fomos eliminados nas quartas. Então, questão do futebol, não ser aquele futebol vistoso, que agrade a torcida, que agrade a imprensa, ser aquele futebol burocrático, eu acho que isso influenciou muito na demissão dele. Não tiveram a paciência com ele, já que a torcida já estava impaciente, vislumbrava o futebol melhor, e com isso não vislumbrava conquistas. Então, acho que isso que pesou para a demissão dele. A questão de característica, a questão de perfil, que não se enquadrou no perfil do que se espera, principalmente a torcida, para ser um treinador do Galo. Em questão do Aguirre, nesse sentido, né, ele é bem parecido com o Paulo Autuori, de não ser um treinador que fica na beira do campo, gritando, coordenando os jogadores, e ele falou uma coisa muito certa uma vez. Ele falou assim, meu trabalho é feito durante a semana, nos treinamentos. No jogo, eu não preciso ficar na beira do campo falando para o jogador o que ele tem que fazer, porque ele sabe o que fazer. É interessante, mas eu não acho que é o perfil do Galo. E eu acho que isso refletiu muito em como a torcida via ele, né? Então, e aí os resultados, né, sendo negativos, apesar que ele fez uma boa primeira fase, né, que a gente tinha o Colo-Colo e o Independente Del Valle, o Galo classificou bem no grupo, mas eu acho que era uma questão de o perfil dele também não ter sido o que a torcida gosta no Galo também. Eu também acho que é o perfil dele em relação à diretoria, né? Porque tinha o caso do Casares, que foi muito discutido. O Casares jogou a primeira partida do Brasileiro e algumas da Libertadores, só que nas fases da Libertadores o Casares não jogou. Então, cobrou-se dele por quê e ele não conseguia explicar e falava entre linhas. Isso foi uma coisa que eu acho que gerou atrito assim, nos bastidores, né? Até mesmo porque o presidente na época, o Roberto Nepomuceno, era um cara, para mim, no meu ver, ele era um cara bem... esqueci a palavra, quando
um cara que você não sabe muito bem esperar dele, é uma pessoa que tem pensamentos repentinos. Eu achava que ele agia muito pelo momento e não pensava no todo, né? Era muito repentino em relação às suas decisões. Acho que não tinha uma linha de raciocínio, sabe? Ele ia muito do que, tá dando certo? Não, então vou embora. Tá dando certo? Pode ser que não. Não, ele pensava assim. Está ruim agora, tchau, venha outro. Está ruim agora, tchau, venha outro. E aí trouxeram o Marcelo Oliveira, cara, que era o técnico que eu gostei dele na época que ele veio pro Galo. Eu me lembro, 2008, para pegar o finalzinho do centenário no lugar do Alexandre Galo. Depois dos 6, o Galo tomou independência aqui no Vasco 2008, Vasco quase rebaixado. Deixa ligado para ir embora, vem Marcelo. O Calil já não batia muito com o Marcelo Oliveira, tanto que ele mandou o Marcelo Oliveira embora e trouxe o Leão na época. Então, como o Calil não estava mais na área, estava cuidando da primeira liga, o Leão trouxe o Marcelo Oliveira e foi uma coisa muito boa assim, para a gente criticando, né? Até mesmo da velha guarda, porque o Marcelo não está declarado, mas a gente sabe que ele é atleticano e tinha feito uma ótima passagem pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras. Ele tinha acabado de ganhar uma Copa do Brasil. Então se esperava muito do Marcelo Oliveira. E o Galo tinha Robinho, tinha Lucas Prato. Na época estava contratando bastante, tinha o Casares, tinha o Eraso, tinha todo mundo com uma grande expectativa. E veio o Marcelo junto com a Daewoo, aquele tanto de dinheiro que você fala, meu Deus, agora não tem erro, é campeão de alguma coisa. E veio o Marcelo Oliveira, né? O Marcelo Oliveira, ele no início sofreu bastante, fez jogos muito ruins no Campeonato Brasileiro. Ele já veio com o Galo fora da Libertadores, então eu lembro que ele perdeu 3 partidas seguidas, não me engano. Até uma que eu me lembro bastante foi a última derrota do Galo, assim, na sequência de 25 vitórias que ele teve, foi contra o Inter lá, com a Argel Fuchs, que o Robinho e o Carioca discutiram no meio do jogo. Vocês lembram disso? Estava 2-0 para o Galo, 2-0 para o Inter no primeiro tempo. Então, assim, a partir dali o Galo jogou contra o Palmeiras, jogou contra a Ponte Preta, contra o Palmeiras, contra o América, foi uma sequência de vitórias. E ali o Galo começou a ficar um pouco mais igual ao brasileiro, né? Eu achei o Marcelo um técnico mediano. Eu esperava muito do Marcelo, particularmente, pelo que ele teve no Cruzeiro, um conhecedor de futebol. Ele teve um problema grave em relação ao Fred e Lucas Prato, porque a gente tinha trago o Fred e o Lucas Prato estava na seleção, a gente tinha metendo gol com o Messi, comendo banco pro Fred. Então estava sendo muito chato com o Marcelo Oliveira. Chegou a classificar o Galo para o Libertadores, final do Copa do Brasil, e foi mandado embora naquela situação grotesca, né? Não deixaram o cara terminar o trabalho dele. Então, vou inverter agora aqui, Fernando. Vou fazer uma pergunta para o Pedro San. Pedro, naquela final da Copa do Brasil, o Galo tomou de 3-1. Eu acho que tomou merecidamente, jogou mal pra caramba. Você mandaria o Marcelo Oliveira embora ali? Ou esperar, ou se deixar ele terminar o trabalho dele? E você já responde em seguida, Fernando. Nunca. Na época, vocês vão lembrar, vocês me deram a notícia pelo nosso grupo do WhatsApp que o Marcelo Oliveira tinha ido embora. Eu lembro que a gente estava no horário de almoço lá da empresa que a gente trabalhava e eu cheguei muito puto com essa notícia, até um pouco assim, pensando assim, não, agora eu não vou acompanhar mais essa bosta desse Galo, não, porque não faz sentido as coisas que acontecem no Galo, que é mais uma dessas bizarrices que a gente acabou de falar do Levi, é o Marcelo Oliveira ser demitido durante uma final, cara. Isso nos faz, porque por mais que o caminho do Galo naquela Copa do Brasil pode ter sido mais fácil do que dos outros times, e aí ele chegou com uma certa facilidade, uma certa tranquilidade naquela final, cara, o cara chegou na final de um campeonato importante, cara. Então, assim, por mais que já tivesse entregado os pontos, vamos dizer assim, não vai ganhar. Mas qual que era a diferença dele ficar e poder ter uma virada e o mérito ser dele ou demitir o cara? Então, assim, umas bizarrices que só acontecem no Galo e que eu não entendo, sabe?
o Marcelo Oliveira, eu acho que a gente pode até começar a fazer mais talvez um apanhado, né, dos técnicos, linkando um pouco os técnicos. Eu acho que, até para não estender muito, não vai dar para a gente falar de treinador por treinador, desde a era Cuca, mas o que acontece? O Marcelo Oliveira, a gente pode linkar ele com o Wagner Mancini, cara. Da mesma forma que a gente tem esse apego com o Marcelo Oliveira, sendo atleticano, o Wagner Mancini, a história que ele teve com o Cruzeiro, qual que é a lógica do Galo, né, trazer o Wagner Mancini? Então, assim, infelizmente, o Marcelo Oliveira, ele é atleticano, gostava muito dele, mas ele foi bem mediano, como você bem falou, então, assim, não fazia realmente muito sentido o trabalho dele e tal, enfim. O Marcelo, eu acho que foi um dos que quando chegou foi quase unânime para a torcida, né? Porque a gente conhece a história do Marcelo, todo mundo sabe que ele é atlético e que ele tem uma vida no Atlético, como jogador foram mais de 10 anos, nas categorias de base, entre idas e vindas de interino no profissional, que devido às circunstâncias, fez um grande trabalho, sempre pegando o barco afundando e dando resultado, e nunca teve oportunidade real. Então ele teve que sair, fez um excelente trabalho no Curitiba, depois um trabalho inquestionável foi campeão no Palmeiras e chegou no Galo. Acho que a torcida teve aquela coisa, agora sim, ele está maduro o suficiente, ele teve a rodagem suficiente, e vamos ter um cara que impossível entender mais de Atlético que ele tem uma vida lá dentro do Atlético, mas que infelizmente não deu a liga que se esperava, até pelo time de estrelas que ele tinha. No brasileiro, a gente não valoriza, o brasileiro fica muito marcado o campeão e os 4 rebaixados. A meiuca ali só vale durante, depois todo mundo esquece, né? No campeonato que o Marcelo dirigiu, o Atlético sempre esteve entre os 4. Ele nunca chegou ao título, mas ele variava em terceiro, quarto e quinto. Tanto é que terminou em quarto e foi para a Libertadores direto. Ou seja, a campanha do brasileiro não é uma campanha desprezível. Na Copa do Brasil, não jogava bem, mas chegou à final. Chegou na final quando um time muito superior, é claro. Assim, o primeiro jogo realmente foi de uma decepção tamanha, embora a gente saiba que o Grêmio era superior, mas não daquele jeito fácil, né? Eu lembro que os comentários no dia seguinte, após foi que parecia um jogo de profissional contra um time amador, um time de categoria de base. Estava muito fácil. Aí veio a demissão, que foi uma coisa extremamente bizarra. Até uma falta de respeito e que estimula essa cultura de demitir técnico e estimula uma outra cultura, achar que quem chega faz milagre, que quem iria assumir que foi um interino, que quem fosse assumir que em uma semana ia fazer alguma coisa para reverter aquilo. Então foi assim, um absurdo aquela demissão do Marcelo Oliveira, um dos grandes absurdos do Galo. Eu também achei. Bom, então, seguindo a sequência, né, o Giacomini foi o vice-campeão na Copa do Brasil em 2016, né, e foi uma época que a galera estava ligando para o futebol, estava muito em alta devido aquele aquele trágico acidente lá da Chapecoense, né, fatídico e trágico acidente. E no meio daquela confusão toda foi fechado com o Roger Machado. Roger Machado, que na época era um técnico que era considerado o responsável pelo Grêmio ter sido campeão na Copa do Brasil. Pelo menos era o que todo mundo achava. Pois na época o Renato Gaúcho ele não tinha ainda um culhão de técnico bom. Ele era o técnico que chegava e fazia o jeito dele. Ele tinha sido vice-campeão do Libertadores na época, tinha alguns fracassos na carreira, inclusive no Grêmio, e depois que ele veio a ser campeão do Libertadores, que ele veio a ser super técnico que é hoje. Mas na época o Renato Gaúcho não era o Renato Gaúcho de hoje. Muita gente falava que o Roger Machado foi o cara que deixou o time pronto. Que nem eles falam que o Cuca deixou o time pronto para o Mundial de São Paulo,
Eles falam que o Muricy deixou o time pronto para o Mundial do Abel. A gente vai ficar com essa coisa aí no resto da vida, né? Falar do futebol. Daí o Roger Machado, até pra gente completar aqui, vamos só falar do Roger Machado, não se dê muito no nosso podcast. Roger Machado, galera, é o último campeão. É o último técnico campeão da história do Galo, recente. Foi o título campeão de 2017. Um título que eu considerei fácil do Galo ter conseguido. Não foi um título merecido, porque foi uma campanha irregular do Galo, intercalando a Libertadores, né, ali. Não foi algo que foi comprovado, né, tipo, nossa, campeão. Foi porque foi contra a final com o Cruzeiro, né? A gente gosta de ganhar do Cruzeiro sempre. Mas não foi um técnico unânime. Tanto que 3 ou 4 partidas no Brasileiro já sucumbiram a sua demissão. Então, na minha opinião, o Roger Machado é um técnico, na época, muito inexperiente, mas ele tinha uma responsabilidade, ele tinha uma expectativa que na época ele ainda não merecia. Eu lembro de um jogo, galera, que eu estava vendo no Boteco, em 2016, antes do Renato Gaúcho ter vindo para o Galo, Renato Gaúcho ter ido para o Grêmio, desculpa, foi Grêmio e Palmeiras, 2016. Foi um jogo que foi 4x3 pro Grêmio, 4x3 pro Palmeiras, lá na Arena do Grêmio. Vocês vão lembrar. E naquele dia eu estava assistindo o jogo, e estava no boteco, mas estava para ouvir os comentaristas comentando. E o nó tático que o Cuca fez no Roger Machado. E todos os comentaristas falaram, nossa, mas o Roger Machado deu mole, deu bobeira, ele não poderia ter feito isso. Na época, que não virou algo demais e tal, mas eu sei que eu fiz na cabeça. O Roger Machado é um cara bom, mas cabaço, inexperiente. Enfim, chegou, se esperava dele, ele não trouxe o Galo, que era o jeito do Galo jogar, ele era um cara que jogava muito no toque, muito no tic-tac, mas lá do meio de campo atrás. O Galo também não fez contratações na época que deram suporte a ele. E ele saiu do Galo pedindo um cara velocista, sendo que ele tinha deixado o Michael Suel ir para o São Paulo na época, né? Então, para a gente poder fechar esse podcast no campo do longo, né, galera? Para a gente fechar aqui o último campeão, dissertem sobre Roger Machado em 2016. Acho que o Roger chegou com muito ativo. Hoje, olhando para trás, eu vejo que essas expectativas foram exageradas. Mas na época eu também tinha essa grande expectativa dele. Do que se tem hoje, que se fala muito de futebol, principalmente que apresentou o Flamengo e Santos ano passado, de muita dinâmica de jogo, de muito toque de bola, ele conseguiu implantar naquele Grêmio que deixou para o Renato Gaúcho. Então ele ganhou essa coisa de ele ter criado aquele estilo de jogo, de treinador moderno. Ele chegou aqui no Galo como o treinador moderno. Mais um que não conseguiu dar a liga, não conseguiu fazer o time jogar. E também eu acho mais um que, embora aquém daquele que se esperava, mas que ele tinha... a diretoria poderia ter dado a ele a chance de terminar o ano. Porque não era um time que você olhava e falava, esse time corre sérios riscos de cair. Poderia ter um pouco mais de paciência. Por um motivo. Não tinha um outro melhor imediato para colocar no lugar. Eu acho que o problema maior da demissão, quando você demite um treinador, é pensar nisso. Eu tenho um melhor, eu tenho condições reais de trazer e colocar agora para assumir o lugar? Se a resposta for não, eu acho que deve continuar com ele. É claro, levando em consideração a coisa, o time não cai, o time de divisão, se for uma coisa desastrosa. E eu acho que não era o caso. Embora decepcionante, eu também acho que foi mais injustiçado pela maneira como foi demitido. O Roger Machado, eu sempre tive ressalvas do trabalho dele. Então, assim, eu acho que a minha opinião sobre o Roger Machado nem é tão válida assim, mas eu concordo totalmente com isso, Fernando. A questão, assim, a gente tem sempre que pensar, e aí eu até, sobre o Marcelo Oliveira, eu falei,
que não estava dando liga, então, assim, não tinha alternativa viável para ele continuar. Mas a questão é essa, cara. Não estava dando liga. Mas um presidente com pulso firme faz igual o Kalil fez com o Cuca. O Cuca tomou 6-1 e o Kalil manteve ele. Então, assim, como diz o Lucha, né? O projeto, né? A gente tem que entender que realmente o treinador ele tem que ter um projeto para ficar no time ali 2, 3 anos pelo menos, porque a gente também quer que o cara chega, pega um time que ele, boa parte dos jogadores já estava ali, são jogadores que ele não pediu, ele mal sequer tem tempo para trabalhar com os jogadores, né? E aí a gente espera um resultado deles. Então é uma coisa a se consertar, né? Isso na cultura do futebol brasileiro. Eu percebi. Eu sinceramente achava que isso era muito típico da cultura brasileira, mas quando eu percebi que estavam pedindo a cabeça do Zidane lá no Real Madrid, porque o Real Madrid não estava indo bem, eu falei assim, peraí, eu acho que isso não é só no Galo, não. Porque contaram mal a história lá da Europa, dos treinadores que ficam 10, 15, igual o treinador do Manchester United, se eu não me engano, né, que ficou mais de 20 anos. Ficou mais de 20 anos, né, no time. Então, assim, contaram mal essa história, eu acho, pra gente. E eu percebi que tem que mudar essa cultura no futebol, de deixar o cara, né, vai perder mesmo alguns jogos, mas em tese, uma hora ele vai consertar o time. A menos que seja um risco iminente de queda. Aí pode ser a última alternativa, mas, né, no caso, eu acho que de nenhum desses últimos treinadores do Galo, se eu não me engano, tinha risco de queda iminente, né? Foi, eu acho que uma má gestão, né? Uma má gestão do momento, uma má gestão do dinheiro, foi uma má gestão até mesmo do calor da torcida, que sucumbiu a isso. E, galera, eu tô tendo um insight aqui que eu tô achando que um dos piores presidentes que o Galo teve nos últimos tempos foi o Leandro Nepomuceno, cara. Porque tudo que ele fez, cara, eu não concordei. Tudo. Eu tô pensando que tudo, cara, tudo. Nada do que ele fez eu concordei. Na época a gente concorda. Sete Câmara é ruim, velho, mas o Nepomuceno foi pior, cara. Porque o Sete Câmara ainda não terminou a gestão dele. O Nepomuceno já terminou, velho. Então a gente pode falar. Não deu certo. Sete Câmara, eu também acho que ele é muito ruim. Até mesmo, não sei nem o que tá caçando lá, mas ainda dá para ele dar a volta por cima. Mas o Daniel já foi, velho. Já passou, nada que ele deu certo. O ano que ele foi melhor foi o ano que ele não fez nada. Foi o ano de 2015. Ele não mexeu em nada. Ele não pôs ele em nada, as coisas aconteceram naturalmente. Né? Então, já coloco, bato aqui martelo na mesa, que eu acho que é o pior presidente dos últimos 10 anos. Do Ziza para frente, ele foi o pior presidente. Não tem jeito. Até mesmo porque só tem ele e o Kalil, né? E o Sete Câmara. Então não tem como ele ser melhor que o Kalil e não tem como ele ser pior que o Sete Câmara, porque o Sete Câmara não acabou ainda, não posso cravar. Mas o Daniel Nepomuceno, ele foi muito ruim. Fred, Traiword, a falta de escolha para a diretoria depois que o Maluf faleceu, troca de técnico, cara, Daniel Nepomuceno foi muito ruim, gastação de dinheiro à toa, contratação que não deveria ter feito, enfim, até Galo B o cara tava fazendo, velho, o Galo não tinha nem um time A, ele tinha um time B, pra quê? Não tem cabimento negócio desse. Era o quê? Atlético Mineiro Castilha? Não, me ajuda aí, né, velho? Não, não. Foi mal pela corneta final aí, mas eu tava segurando isso aqui depois que vocês estavam falando. Bom, galera, então vamos encerrando por aqui, também para não estender muito. Gostei muito desse tema, é um tema nostálgico, assim, pra mim, que é bom pra gente fazer uma reflexão que o Galo tem aprontado com a gente nos últimos anos, né? E no próximo podcast nós vamos falar do campeão. Eu falei que o Roger Machado foi o último campeão no Galo, mas nós vamos falar de um cara que foi campeão, que tem um título que ninguém tem, só ele. Rogério Micali, campeão olímpico, é o cara que só tem ele, tem título, velho.
E ele foi muito mal, viu? Muito mal no Galo. Então, considerações finais, Pedro San e Fernando, só para matar. Galo em 5 palavras, por favor. Cara, eu acho que o Galo é uma máquina de moer técnico e tem que parar com isso. E você, Fernando? O Galo apostou alto o Sampaoli para encerrar um ciclo. Ixi, que é isso? É a mãe de dar. Então, galera, ficamos assim. Então, muito obrigado para quem ficou escutando até agora. E vamos nessa. Valeu, falou. Valeu. Um abraço.